Uma coisa que muita gente tem me perguntado nos últimos tempos é, afinal de contas, como é que o Trump consegue fazer tudo isso? Não tem limites a essa tentativa, ou talvez já existente, execução de um poder quase que imperial que ele tem exercido, tem buscado exercer aqui no país? De fato, né, esse país foi o primeiro que implementou essa ideia da tal separação dos poderes, né, os três poderes, executivo, judiciário e legislativo. Né, historicamente, os Estados Unidos foram os primeiros que implementaram isso na sua Constituição e tal. E por muito tempo, até muito recentemente, havia um entendimento jurídico, mas também político, social, de que isso bastava para garantir a existência, o funcionamento de uma democracia. Nós já discutimos aqui, eu acho que sempre cabe discutir um pouco, que grau de democracia é essa nos Estados Unidos. Historicamente, a gente sabe muito bem que não é essa democracia tão plena, tão pujante quanto eles se vanglorizavam de ter, mas, enfim, né, se tinha essa percepção de que isso era suficiente para garantir que não houvesse um poder tirânico, né, no executivo. O que tem se demonstrado já há um certo tempo é que esses limites institucionais também têm os seus próprios limites, digamos assim. Se um presidente tiver a intenção de concentração do poder, isso mostra limitações institucionais desse desenho, né, esse desenho constitucional, institucional, político do sistema americano, essa separação dos poderes. Mas, claro, também com a anuência, fundamentalmente, do legislativo. Agora, claro que há questionamentos sobre essa maior concentração no terceiro poder, que é o judiciário. E o judiciário, embora houve algumas situações de interpretações de cortes federais importantes, né, limitando, questionando um pouco essa concentração cada vez maior no poder na presidência, mas ao chegar na Suprema Corte, a Suprema Corte tem quase sempre dado ganho às vontades do Trump. O mais grave que ocorreu essa semana em relação a essa, digamos que a anuência, essa concordância, esse alinhamento também do terceiro poder, do judiciário, foi uma decisão permitindo que pessoas que tenham aparência de ser imigrante podem sim ser aprisionadas nesta base. Evidentemente, uma coisa altamente questionável, pessoas, por exemplo, que pareçam latinas, que tenham cor de pele mais escura e que tenham sotaque, ou que estejam falando outra língua, especialmente espanhol, nas ruas, podem ser presas. Depois vai se investigar se são ou não, qual é o status legal ou não dessa pessoa. Ou seja, a utilização do critério de raça para poder prender pessoas, para encaminhar um processo de deportação. Isso é muito grave, por quê? Porque isso autoriza o quê? Uma discriminação, uma lógica discriminatória racista para a consecução de um projeto político específico nas mãos da presidência, um projeto que, cá entre nós, é um projeto baseado numa lógica de supremacia branca. Uma outra vez que a Suprema Corte autorizou a utilização de uma interpretação racista, com base no critério racial, para permitir ações institucionais na história dos Estados Unidos, foi no final do século XIX, que oficializou, que aqui se chama o sistema do Jim Crow, esse sistema da segregação racial. E isso demorou décadas. Só no final dos anos 60 se reinterpretou essa decisão anterior, no final do século XIX, dizendo que não, raça não pode ser um critério de discriminação. As pessoas são iguais, devem ser tratadas iguais perante a lei. Agora, a Suprema Corte, com composição profundamente conservadora, indicações dos republicanos, inclusive do Trump, reautorizam a utilização da raça como um critério de execução de políticas públicas. Isso abre um precedente gravíssimo e pode ser, né, tragicamente, se for o caso, que levemos décadas para que se redesenhe essa interpretação da Suprema Corte. Interpretação racista de um projeto de supremacia branca, que é o que está sendo implementado por essa coalizão no poder nos Estados Unidos hoje, e, portanto, algo que realmente pode criar um novo precedente muito, muito difícil de ser realinhado, né, trazido para uma normalidade democrática nos próximos tempos.